Bem-vindos a este espaço de conversa, da responsabilidade do setor de juventude do município de Grande. Estamos de volta com o Conversando com Filhos da Terra. Esta edição é com a Liliana Cheim, filha da Sandra e do Joaquim, irmã mais velha da Joana, nascida a 15 de abril de 1991, no Hospital de São Bernardo em Setúbal. Liliana, bem-vinda. Obrigada. Obrigado por estares connosco. Obrigada eu pela oportunidade, pelo convite. E vamos começar, tal e qual como começamos sempre, pelo início. Fala-nos um pouco da tua infância. A minha infância foi essencialmente entre a Praia de Menidos e a Praia da Raposa. Os meus pais eram muito novos quando eu nasci, a minha mãe engravidou com 16 anos e então eu vivi um bocado a adolescência deles. Eu sou menina que aprendi a andar no chão do lança, que lembro-me perfeitamente da mesa de dunas com as conchinhas e com a areia. E depois do agosto na Praia da Raposa, de esperarmos pelo gerador começar a funcionar para irmos beber o cafezinho e para irmos ver a volta a Portugal ou a volta à França. Isto leva-nos a uma primeira história. Tenho aqui uma história que nos foi contada por uma senhora chamada Joana, que seja a tua irmã. Então é assim, a Joana disse-nos: os meus pais tiveram a minha irmã muito novos. Então, mesmo depois de ela ter nascido, eles continuaram a tentar levar a sua juventude de forma normal. E levavam-na, quase sempre, durante o verão para as barracas da Praia de Melides, onde passaram as tardes a jogar às cartas com os amigos. Nenhum dos amigos dos nossos pais tinha filhos. Então ela passava grandes séculos sozinha, a olhar para eles e para os amigos a tarde inteira. Ainda mais, era mega fã do programa Big Show Sick. Então houve um dia que se aproximou a hora de dar o programa e ela, farta de listar, foi dizer aos nossos pais que queria ir para casa para ver o Big Show Sick. Eles disseram: não sejas chata, assim nunca mais vais sair com a gente. Ela respondeu: pronto, então podem deixar-se estar à vontade. É a resposta normal de uma criança. Portanto, confirma-se tudo aquilo que disseste agora ao início. Verdade. Aliás, fazia-se uma coisa que agora seria impensável. Estás cansada, vai dormir para o carro. Fosse a que horas fosse à tarde, fosse à madrugada, e eu ia para o carro dormir para o estacionamento. Tens uma referência na tua infância? Sim, tenho várias referências. Uma, a minha avó materna, era a única altura em que eu brincava com outras crianças, porque lá está, os meus pais eram os únicos que tinham filhos, do grupo de amigos deles. Eu era a filha deles todos, basicamente, e então quando brincava com miúdos mais das minhas idades era quando ia para Valfigueira, para a casa da minha avó materna. Outra é a minha tia-avó, a minha tia-Bia, que vivia porta comigo e era para onde eu fugia quando a coisa não me estava a correr muito bem. Lá ia eu para a da tia e ela deixava-me fazer tudo, cozinhar, sujar coisas e pronto, foi uma grande e continua a ser uma grande referência, referência para mim. Né? Isto também nos leva a uma outra história, que sempre achaste que ias fazer vida em Lisboa. Sim, um bocado influenciada por essa tia, muito à frente no seu tempo. Ela, ao contrário da maioria das senhoras aqui de Melides, não trabalhou no arroz, foi morar cedo para Lisboa, foi governanta e ainda hoje ela tem assim uma maneira diferente de se vestir e de se arranjar um pouco mais ao estilo da cidade. E sempre me passou muito o fascínio da grande cidade, lá está. Tanto que quando eu quis ir para a universidade, ainda não tinha bem a certeza ainda do curso, mas sabia que era para Lisboa que eu queria ir. E sempre achei que era lá que eu ia ficar, mas a vida troca-nos sempre as voltas. É normal. Então, entramos aqui na parte da escola. Começaste por estudar em Melides, perto de casa. Sim, comecei primeiro no jardim de infância, fiz aqui em Melides.
Depois o primeiro ciclo fiz no Moinho do Val, na antiga escola do Moinho do Val. E por aí continuaste até grande. Sim, depois voltei para Melides para fazer o 5º e o 6º ano e depois no 7º então fui para a EB23, para Grândola. Quando conversámos acerca da entrevista, disseste que eras a marrona da turma. É verdade, sempre fui a marrona da turma, sempre gostei muito de estudar, sempre tive boas notas, a tudo exceto educação física. Porquê? Porque exercício físico não é de todo a minha maior aptidão. Nunca foi. Então a tua área sempre foi saúde? Sim, sempre foi. Aliás, agora voltando um bocadinho a pensar no passado, desde os meus tempos de infância, em que tinha um dos amigos dos meus pais que tinha sido operado a um joelho e eu brincava tardes inteiras com ele a fingir que lhe fazia tratamentos ao joelho. E durante anos eu pensei que queria medicina. Descobri que queria fisioterapia como doente. Eu fui fazer fisioterapia e percebi, isto é interessante. E hoje, juntando tudo, percebo que realmente era a área que eu... Era a tua já vocação. quando não sabia, Okay. era a minha área. Secundário, continuaste em Grândola, por aí fora. Universidade, para que universidade é que foste? Fui para a Escola Superior de Tecnologias da Saúde, fica ali no Parque das Nações. Entrei na minha primeira opção, fisioterapia, lá está, queria ir para Lisboa e fui para Lisboa. E então conta-nos como é que foi a tua mudança de Melides, da realidade de Melides para a realidade de Lisboa. Na altura foi uma boa mudança. Eu sempre fui muito independente e foi a oportunidade de viver sozinha. Sempre vivi sozinha, nunca partilhei casa com ninguém. Portanto, foi uma forma de crescer também e de me desenrascar. Pensando ainda na parte da universidade, tiveste de conviver com praxes. Como é que foi tu viver esta questão das praxes? Por vezes é um assunto um bocado polémico. A minha faculdade vive, ou pelo menos na altura vivia bastante das praxes em comparação com a maioria das universidades em Lisboa. E foi assim um bocado um choque, algumas das praxes, porque lá está, eram praxes muito físicas, sempre a mesma coisa, e muito agressivas até, e fez-me alguma confusão ao início. Tanto assim é que participei nas praxes até ao fim, tudo bem, aceitei. Pronto, vamos lá, é uma fase, passaram todos, bora lá passar também. Trajei e tudo mais, mas nunca tive coragem de fazer aos outros aquilo que tinha passado, porque achei, eu não gostei nada daquilo, para que é que eu vou fazer aos outros? Nem tinha perfil para isso, está lá aos berros com o pessoal, faz isto, faz aquilo, para quê? Liliana, terminada a licenciatura, surge um primeiro dilema, que é o regressar a Melides depois desta temporada em Lisboa. Foi logo a seguir à licenciatura que regressaste ou ainda fizeste mais alguma coisa em Lisboa? Ainda trabalhei alguns meses em Lisboa, mas depois no ano a seguir, comecei a trabalhar logo no ano em que terminei o curso, mas depois no ano a seguir acabei por regressar a Melides. Tive logo a oportunidade de ficar. Sim, tive a oportunidade de ir trabalhar para uma clínica privada em Alcácer e pronto, já se justificava voltar. E continuaste sempre na área da fisioterapia, continuas sempre a batalhar pela tua área, pelo teu sonho, não é? E como é que surge aqui o teu consultório? Então, eu trabalhei em Alcácer, depois entretanto tive a minha primeira filha, a Madalena, e depois, pronto, mais uma vez a vida trocou um bocadinho as voltas, ia ficar sem emprego, e agora, o que é que eu vou fazer? Já algumas pessoas me tinham dito, faz falta qualquer coisa em Melides, a fisioterapia mais perto fica longe, os idosos não conseguem, experimenta, pode ser que resulte, pelo menos a meio tempo. Entretanto, tive também a possibilidade de ir trabalhar para a Santa Casa de Misericórdia de Grândola e então comecei a conciliar as duas coisas, Misericórdia da parte da manhã e o gabinete da parte da tarde. Foram surgindo alguns domicílios também pelo meio e pronto, fui construindo assim. E realmente a fisioterapia
pronto, não foi só pelo que as pessoas dizem, mas chegaste mesmo à conclusão que realmente a fisioterapia tem um peso, ou era uma necessidade muito grande nesta zona, não é? Sim, sim. As listas de espera são enormes para o hospital. O sítio mais perto que há, compartilhado pela Segurança Social, é também a Santiago do Cacém. Os idosos aqui na nossa zona têm reformas muito baixas e houve uma altura em que ainda o transporte foi comparticipado, mas depois entretanto deixou de ser. Pronto, e havia muita necessidade. A esperança média de vida tem vindo a aumentar, sim senhor, mas não propriamente refletindo-se numa qualidade de vida maior. Os problemas vão aparecendo, os problemas principalmente crónicos vão aparecendo e pronto, a saúde faz sempre falta. Ok, e por falares em problemas crónicos, achas que é uma tendência para os próximos anos? Sim. Vais ter ainda mais trabalho? Sim. Cada vez mais é uma tendência. Não é por acaso que a palavra envelhecimento ou está para entrar ou já entrou como um dos códigos de referencial de patologias. Não é que o envelhecimento em si seja uma doença, que não é de todo, mas acarreta muitas outras patologias em grande parte dos casos. E pronto, essas pessoas cada vez mais vão precisar de toda uma rede de serviços de saúde, não só da fisioterapia, mas toda uma série de serviços de saúde que precisamos começar a batalhar por isso para preparar também o nosso próprio futuro. Claro. Paralelamente à fisioterapia, também tens um negócio com o teu pai, certo? Fala-nos um bocadinho dessa relação pai-filha em termos de negócios. Então, dou um toquezinho na agricultura, é verdade. O meu pai é orizicultor, é produtor de arroz, desde sempre que gostou da agricultura. Já o pai assim o fazia e pronto. Tendo duas filhas, nem uma nem outra ingressaram pelo mesmo ramo, mas ele sempre nos tentou envolver em todo o processo, sabermos mais ou menos como é que as coisas funcionavam. E depois, quando eu regressei então a Leeds, ele começou preciso da tua ajuda para isto, preciso da tua ajuda para aquilo, há certas coisas que não estão muito à vontade, o que é que podemos fazer? E então criámos uma empresa familiar, as Casas Altas Verdejantes, e pronto, eu trato da parte mais burocrática, e-mails, pagamentos, certas coisas, e ele, a parte prática, mais terreno. O terreno é com ele. Então, Liliana, a tua situação profissional continua a evoluir, a situação familiar também. Em 2020 nasce a tua segunda filha, a Maria. Exatamente. Em plena pandemia. Exatamente. Como é que foi gerir tudo isso, a tua segunda filha e o teu trabalho, a tua família? Conta-nos como é que foi esta questão da pandemia. A pandemia foi uma aventura. A Maria, pronto, foi planeada, mas não estava minimamente planeado que caísse este boom no mundo nessa mesma altura, porque nós soubemos que íamos confinar a primeira vez a 13 de março e eu soube que estava grávida por volta do dia 26, 27 de março, portanto foi todo um choque de e agora como é que isto vai acontecer? Porque foi tudo muito mais isolado, muito mais... Se calhar se fosse a minha primeira filha... Vou começar? Se fosse a minha primeira filha, se calhar tinha sido muito mais assustador e tinha sido muito mais difícil para mim. Mas como continuei com a mesma médica, com a mesma equipa, isso foi muito importante porque pronto, tive outro apoio e outra segurança que se calhar não teria se tivesse sido a primeira. Mas pronto, ao início ainda continuei a trabalhar, mas depois pensei, não, isto se calhar é melhor fazer uma pausa, continuar o resto da gravidez para tudo correr bem e depois, quando isto também estiver mais calmo, então retomar a atividade. E assim foi, assim que tive Maria e depois assim que as coisas começaram a estabilizar, voltei então ao trabalho. Mas sentiste que em termos profissionais a pandemia teve um impacto muito grande no tipo de serviço que fazias ou fazes?
Não propriamente. Senti ao início algum receio por parte das pessoas, não pelo serviço em si, porque ao nível de higiene e distanciamento já se trabalhava um pouco assim aqui. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar de 1 para 1, ou seja, tendo um cliente por hora. Aquele momento é só desse cliente, portanto, nisso as pessoas já tinham alguma confiança. Foi mais o saber, eu poderei sair de casa para ir para a fisioterapia, será seguro sair de casa? Houve ainda um bocadinho desse medo, mas a pouco e pouco as pessoas foram voltando e mesmo elas admitem que deixei passar demasiado tempo, estava com receio e isto agora devia um bocadinho mais aflito. Pois, faz sentido. Então, Liliana, já falámos da tua infância, escola, universidade, início de trabalho, as tuas filhas. Vamos falar agora um pouco mais da Liliana propriamente dita. Sim. Tal e qual como todos nós, também tens ídolos. Sim, tenho ídolos e tenho principalmente referências profissionais, referências de vida, sim. Diz-me o nome. Mais recente ou mais antiga? Pode ser mais antigo. Carolina Beatriz Ângela. Porquê? Eu gosto sempre de referir mulheres. Acho que nós fazemos tudo o que os homens fazem e ainda chegamos a casa e fazemos uma panela de sopa. E Beatriz Ângelo foi uma senhora que em Portugal teve muito peso para os direitos das mulheres, nomeadamente o direito do voto. Eu encontrei, tal e qual como nós falámos, eu encontrei uma frase associada a Carolina Beatriz Ângelo, que é: reclamaria todas as medidas que considero necessárias para modificar a situação deprimente em que se encontra a mulher. Entre elas, conseguir a igualdade de salários quando a mulher produza tanto como um homem. Concordas? Plenamente, e acho que continua bastante atual. Por exemplo, na minha entrevista para o meu primeiro emprego, eu lembro-me perfeitamente que algumas das perguntas que me foram feitas foi do tipo: é casada, tem namorado, pensa ter filhos num futuro próximo? E tenho certeza que essas perguntas não foram feitas a homens que fizeram a entrevista tal e qual como eu. E sim, é um facto que a vida das mulheres continua a ser bastante condicionada. Espera-se, e acho que cada vez mais exigente, espera-se cada vez mais que sejamos boas donas de casa, boas mães, boas trabalhadoras. Ainda atualmente? Ainda atualmente. Já avançámos muito, já conquistámos muito, mas ainda há muito caminho para percorrer. Em termos de conquistas, qual foi a maior conquista da Liliana? Em termos de conquistas, acho que exatamente isso. Mostrar a mim própria, mais do que mostrar aos outros, mostrar a mim própria que conseguia exatamente isso, conciliar o sonho de ter uma família com o sonho de ter uma carreira profissional. Acho que é uma conquista permanente que todos os dias tento fazer por isso. Claro que não é difícil, que não é fácil, aliás, mas todos os dias trabalho para isso. Em termos de motivação ou inspirações, és fã de leitura, de séries, filmes, música? Conta-nos um bocadinho das tuas preferências. Gosto muito de ler, já li muito mais do que aquilo que lia. Já vi muito mais séries do que aquilo que vejo. Ultimamente a minha televisão está muito encravada no Disney e no Panda. Não sei o que é que se passa com aquilo, tenho que mandar lá os técnicos, coisa qualquer. Música, sim. A música acho que é aquilo que sempre fez muito parte de mim e sempre tentei alimentar esse gosto pela música. E música nos mais diversos estilos,
desde ter ido ao último concerto dos Backstreet Boys até ir ver o Bruce Springsteen com o meu pai lá nas primeiras filas. A música é importante no tipo de trabalho que desenvolves? Sim, a música e integrada nos tratamentos tem muito bom resultado. Na parte da terapia manual, por exemplo, como estou agora, ajuda na parte do relaxamento. Noutra vertente em que também trabalho bastante, por exemplo, com os idosos, a música que seja um ponto de referência para eles, que eles reconheçam que seja da época deles, é um grande estímulo em termos cognitivos e ao qual eles reagem muito bem. Aventuras. Há alguma experiência que queiras muito fazer ou voltar a fazer, seja radical, com muita adrenalina, viagens, por exemplo? Aventuras. Eu tenho medo das alturas. E a última experiência assim, mais radical que tive foi andar assim numa lancha a jato e foi um terror para mim. Por isso não sou muito de aventuras, mas viajar sim, gosto muito de viajar, seja Europa, seja fora da Europa, não tenho medo de alturas, mas não tenho medo de aviões. E gosto muito de viajar. Tens alguma viagem na tua agenda, aquela viagem? Tenho duas. Quero ir com as minhas filhas à Disney, a Paris, e gostava de ir às Maldivas. São assim os dois próximos focos. E sonhos por cumprir, em termos profissionais? Há algo mais no teu trabalho que queiras atingir? Gostava de fazer, quem sabe, uma pós-graduação na área da geriatria. Tenho feito algumas formações, todos os anos tenho feito formações, pequenas formações profissionais, mas em termos académicos propriamente ditos, desde a licenciatura que não fiz mais nada e gostava realmente de um dia talvez avançar com isso e especializar-me oficialmente na área da geriatria. Visto, tal e qual como nós conseguimos perceber na nossa conversa, visto teres uma vida extremamente ocupada com a fisioterapia, a ajuda que dás na empresa familiar, as tuas filhas, a tua família, o que é para ti, para a Liliana, um dia perfeito? Um dia perfeito é um dia que eu me deito na almofada e sinta dever cumprido. Consegui realmente conciliar todas essas tarefas e o dia correu bem. Se pudesses viajar no tempo, preferias ir ao passado ou ao futuro? Eu sou uma pessoa muito de planear, de pensar para a frente. Eu sempre trabalhei muito com a agenda. Por isso acho que iria ao futuro buscar o que é que eu ando a fazer daqui para a frente, porque o passado já eu conheço. É um bom argumento. Se pudesses passar uma hora a conversar com alguém, uma pessoa que neste momento que esteja viva ou que já tenha falecido, com quem falarias e sobre o que é que falarias? É muito difícil. Mas há uma pessoa, um familiar meu, um tio meu que já faleceu e que pouco tempo antes de falecer ele me disse: um dia temos de conversar. Eu nunca fiquei a saber o que é que ele queria conversar comigo, então eu acho que passaria essa hora a conversar com ele exatamente o que ele me quisesse contar. Liliana, tu és intensamente fã de uma época específica do ano. É verdade, do Carnaval. Carnaval de Valfigueira. Sim, começou com o Carnaval de Valfigueira, já há 500 séculos atrás, em que o Carnaval começava à quinta-feira de uma semana e só acabava na terça-feira da semana a seguir. Que havia bailes e festas e coisas, todos os dias fazia-se qualquer coisa. E começava-se um mês antes a fazer flores para enfeitar a rua e era desde os mais novos aos avós e bisavós,
tudo a trabalhar, a fazer os fatos à mão e era principalmente o convívio, principalmente gostávamos todos em família, era muito bom mesmo. Depois, entretanto, acabou o carnaval em Valfigueira, passou para ser o desfile em Melides, mas continuámos todos os anos a sair, só não saímos agora com o Covid, mas andámos mascarados, não é mesmo? E continuas a mascarar todos os anos? Todos os anos. Inclusivamente, desde há alguns anos para cá, desde que tenho as minhas filhas, já me mascaram no Carnaval e no Halloween. E tenho passado isso também para as miúdas, que também já gostam. E a minha mais velha já perguntou este ano como é que ia ser o Halloween. Liliana, como sabes, esta conversa vai ficar arquivada no site da Juventude, o juventude.gdl.pt. É um site do município de Grândola e isto leva-nos a uma última questão. Daqui a 10 anos vais poder rever esta entrevista ou esta conversa. Alguma coisa que queiras dizer à Liliana que irá ver este vídeo daqui a 10 anos? Pegando naquilo que te disse há pouco, planeia menos, usufrui mais. Eu acho que seria o que gostava de lhe dizer, porque às vezes planeio tanto que esqueci-me da parte do usufruir do momento. É importante. Sem dúvida, sem dúvida. Liliana, obrigado pela oportunidade que nos deste Obrigada eu. de conhecermos um bocadinho melhor, conhecermos um bocadinho melhor o teu trabalho e espero que tenhas toda a sorte do mundo. Obrigada.